clássico hoje no Allianz Parque, é pra lá que a gente vai com as nossas repórteres Duda Gonçalves, Lili Nascimento, chegando ao vivo aqui com mais informações pra gente. Tudo bem, Duda? Bem-vinda mais uma vez. Outro abraço para você, Glaucia, para os nossos companheiros e para o fã de esportes. A ansiedade já está aumentando aqui, né, no entorno do Allianz Parque. Muitos torcedores já marcando presença para este derby de logo mais às 8 da noite. E todo mundo também na ansiedade para saber qual vai ser esse time do técnico Abel Ferreira escalado para hoje. A principal dúvida é a do Murilo, que teve uma entorse no tornozelo esquerdo na última semana. Ele fez treinamentos durante os últimos dias, mas mesmo antes da partida é que o Abel Ferreira vai saber se ele tem ou não condições de ir a campo. Se tiver, vai a dupla de zaga Naves e Murilo. Se não tiver, vai a dupla de zaga mais jovem, né? Vitor Reis e Naves. Ou ainda o Abel pode improvisar colocando ali também o Marcos Rocha. Vamos a um provável time do Palmeiras, então. Os 11 iniciais para esta partida de logo mais. Com o Everton no gol, Mike, Naves, Murilo, Marcos Rocha ou Vitor Reis e Piquerez fechando a defesa. Lá no meio-campo, Fabinho, Zé Rafael, Rafael Veiga e Gabriel Menino. E lá no ataque, Estevão e Flaco Lopes. Lembrando, o Estevão tem 2 gols e 2 assistências nos últimos 5 jogos. Apenas 17 anos, vai disputar pela primeira vez o seu derby com a camisa profissional do Palmeiras. Então tem essa expectativa também. Outro destaque, estarão aqui no Allianz Parque, Giai e Maurício, mas só vão acompanhar mesmo a partida das arquibancadas. Ainda não podem atuar pelo Palmeiras, somente na janela do meio de julho, né? Aí sim vão estar à disposição do Abel Ferreira. Por enquanto, apenas na torcida pelo Verdão hoje para conquistar os 3 pontos e, claro, de olho na vice-liderança. Glaucia. Boa, Duda. Vamos lá com a Lili também trazer este provável Corinthians. Bem-vinda mais uma vez, Lili. Valeu, Glaucia. Beijo pra você, amigos do estúdio, fãs de esportes. Pois é, fica aquela expectativa de como o técnico Antônio Oliveira vai montar a equipe para essa partida tão importante, né? Tem muito peso, não só por ser um clássico, mas uma derrota pode custar também o cargo de treinador do Corinthians. Ele pode ser demitido em caso de uma derrota. Portanto, a gente montou aí um provável Corinthians para o jogo de daqui a pouco, às 8 horas da noite. Convido o fã de esporte a acompanhar com a gente na tela o Corinthians, que deve ir a campo com Matheus Donelli no gol, titular absoluto da equipe agora. O Mateuzinho na lateral direita, a zaga com Kaká e Caetano, há probabilidade do Gustavo Henrique começar jogando também. O Hugo fechando pela lateral esquerda. Meio de campo com Ranielli, primeiro volante, Breno Bidon e Rodrigo Garro. Lá na frente, Wesley, Igor Coronado e Yuri Alberto. É uma escalação aí que o torcedor já está acostumado, mas o Antônio Oliveira também fez outros testes, tá? Inclusive com Pedro Raul no lugar do Wesley, abriria um pouco mais o Yuri Alberto, e também com o Mosquito no lugar do Igor Coronado, dando um pouco mais de profundidade no ataque. Ele vai tentar buscar este equilíbrio para tentar segurar o Palmeiras, mas lembrando que também tem que ser um equilíbrio defensivo, né? Para não tomar gols aí fora de casa e complicar um pouco mais a situação num clássico tão importante. Como eu falei, jogo que vale, sim, a demissão ou não do técnico Antônio Oliveira. Isso já vem acontecendo nas últimas rodadas. A diretoria corintiana, pelo que eu já apurei com pessoas ali do clube ligadas, a diretoria está esperando aí um tropeço. É claro que não torcendo para um tropeço, mas caso aconteça um tropeço diante de um cenário de 12 jogos e apenas uma vitória, sim, o técnico português pode ser demitido. Se ganha aqui no Allianz Parque diante do seu maior rival, ganha um respiro maior também para o restante aí das rodadas, onde o Corinthians precisa se recuperar. É o vice-lanterna da competição. Glaucia. Bom, Lili, muito obrigada também. Beijo às duas. Ótima sequência de trabalho por aí, acompanhando o derby que fecha esta rodada de fim de semana do Campeonato Brasileiro. Vou pedir até para a turma retomar aí a provável escalação do Palmeiras, para a gente dar uma olhadinha como deve vir esse time do Abel Ferreira, que tem ali os seus problemas, os seus desfalques, mas monta o seu time para este derby de hoje, amigos. Assim, se tiver a mínima condição, acho que o Murilo tem que ir pro jogo. Você já tem o Naves, que é um jovem, colocar um outro jovem. Apesar de ser 2 jovens com muito potencial, e vou te dizer, o Vitor é um dos bons zagueiros que tá para estourar aí. Mais jogador saindo do Palmeiras, né? Aí já não tem muita novidade. Parece até que é um bom trabalho feito. Exatamente. E assim,
chama atenção, se for realmente essa escalação, como é um meio mais parrudo, né? E aí a gente pode falar isso do Corinthians também com a outra provável escalação. Você tem Fabinho, Zé Rafael, Menino e Veiga, você tem um meio de campo com mais pegada. Ele tem usado o Gabriel Menino até como um jogador mais gelado, né? Aquele ponta-volante que a gente fala, que eu acho que é até um dos motivos da retomada. Acho que o Palmeiras pegou um pouco mais de punch, principalmente nesse setor. Então vamos ver com que time que ele vai. Eu acho que com esse, a tendência de ele puxar o Piquerez para jogar até como um terceiro ali um pouco mais fechado, com o Mike, ou ter o Menino justamente para soltar o Piquerez e auxiliar nessa marcação pelo lado. Mas é um Palmeiras, assim, com muita qualidade. Estevão, a gente tem já feito a par de elogios aqui, não tem mais o que falar desse menino. E o Flaco Lopes também ganhando sequência de novo, né? Chama atenção como ele, num primeiro momento, ele faz um paulista muito forte, ele tem um problema de lesão, aí segura um pouquinho ele, agora ele tá indo. O homem vai mudando o elenco e vai ganhando. É isso que ele faz. E vai chamar a atenção, especialmente o Estevão no seu primeiro derby. Vai bater com o Hugo, que é um lateral esquerdo que já esteve pior no Corinthians, já encontrou mais estabilidade, mas defensivamente não é um jogador ainda plenamente confiável. Então acho que esse duelo individual, esse bate aí do Estevão com o Hugo, pode ser uma das chaves para o Palmeiras desequilibrar o jogo, mas especialmente a questão da intensidade do meio. Porque é uma característica marcante do Palmeiras, esse jogo de intensidade, e é um ponto frágil do Corinthians, né? O jogo mais confortável para o Corinthians é o jogo em que ele consegue ter a bola para botar bidon, para botar Garro, para condicionar Coronado e extrair deles o melhor. Quando o Corinthians precisa que esse meio-campo seja combativo, o time sofre e sofre muito. E os jogos com o Palmeiras são extremamente combativos. O Corinthians vem sofrendo com isso, não por acaso, desde que o Abel Ferreira chegou, já são 8 técnicos diferentes, se eu não me engano, à frente do Corinthians, e só o Silvinho ganhou, ninguém mais. O encaixe do jogo hoje, ele, além da qualidade do momento, o encaixe, ele também é desfavorável ao time do Antônio Oliveira. Então vamos ver o provável time do Antônio Oliveira para hoje também. Na tela pra gente aí o Corinthians. Possibilidade ali talvez da volta do Gustavo Henrique, muito por conta também da sua experiência, e né? Da estatura, Renato, né? Ele tem assim, a questão da bola Pedro aérea. Raul, né? e Gustavo Henrique aparecem entre parênteses. O que eles podem oferecer ao Corinthians se o Corinthians não tem? Especialmente para o jogo de hoje, bola aérea, porque tecnicamente pouco se justificaria a entrada de ambos. Apenas em estatura, apenas em bola aérea. O Corinthians tem muitos problemas. Uma coisa que me chama a atenção, estava dando uma olhadinha dos números do campeonato, o Palmeiras é o time que mais finaliza na competição. Isso faz sentido. O Corinthians é o segundo time que mais finaliza por jogo no campeonato. E é o segundo pior ataque. Então, que tipo de finalização é essa? É uma finalização de quem tem um bom volume, tem boa construção, de quem está montado no jogo? Ou é de quem está desesperado porque geralmente está perdendo e sai que nem louco para buscar o empate e sai finalizando? Esse é o Corinthians. Um time geralmente desesperado em campo. Hoje, contra o Palmeiras, vai ter que superar todas essas limitações técnicas e táticas para competir contra um time que é infinitamente melhor. Você falou até, perdão, ali na questão do Palmeiras, você pontuou o encontro dos meios ali, né, do meio campo. A ideia aqui, talvez, de povoar um pouco mais esse meio do Corinthians. Então, com Ranieri, Bidon, Garro e Coronado, você povoa mais. Mas povoar também não quer dizer muita coisa. Depende do povo, né? Depende do povo. Depende de quem é o povo que está ocupando. Porque, assim, essa configuração de meio de campo, ela é extremamente capaz, dentro de uma arena Corinthians, contra um adversário inferior, você tecnicamente tomar as rédeas do jogo. Num jogo onde você vai competir, vai pro duelo físico e pro combate, não dá. Não tem. Eu acho que se o Corinthians começar com esse quarteto, tirando o Ranieri, que é um cara muito combativo, eu acho que você já começa o jogo em situações desfavoráveis. O problema é que ele não tem nem opções diferentes. Exatamente. Poderia ter o Fausto Vera. Fausto Vera tá à parte porque vai pro Galo. Isso. O Moscardo até ontem estava. É isso. O Moscardo, a partir de hoje, não está mais. Não tem pra onde correr. Ele tem o Rian, que é um menino. Sim, a questão é essa. Não tem muito pra onde correr. Se caso realmente jogar o Pedro Raul com o Yuri Alberto, a tendência é do Mosquito ou o Wesley ficar do lado esquerdo, não vai ficar do lado direito. Você abre com o Mateuzinho, que é um jogador que até aqui também não deslanchou. Eu entendo que pelo contexto também não é dos melhores. Então a preocupação mesmo, olhando para essa escalação, é como um meio de campo que, apesar de técnico, o próprio Bidon é um menino que vai desenvolver ainda fisicamente também, mas não é um jogador com intensidade alta até hoje. Ele vai desenvolver isso melhor.
se sustenta um Palmeiras, pelo que a gente viu, cheio ali. Só pra fechar, se jogar Yuri Alberto e Pedro Raul com o Yuri mais do lado, é doido falar isso. Mas o Yuri é um cara mais combativo do que esses outros todos que a gente tá falando. Inclusive que um Coronado da vida, né? O Yuri de lado talvez seja mais importante sem bola do que com bola, né? Como ele fez no jogo contra o Atlético Goianiense, depois da expulsão, que ele marcou muito bem pelo lado. Turma, fim de papo aqui na nossa edição do Sport Center. Amanhã estamos de volta às 4 da tarde. Zupa, beijo pra você. Gostei que da outra vez falei volte mais vezes. Ele voltou. Você falou, eu voltei. Salve, rapaziada! Chegando mais um vídeo aqui no canal do Futebol Verdão Online. Quando tem notícia, quando tem informação diária do nosso Palmeiras, tem canal Futebol Verdão Online, tá certo? Espero que você tenha gostado do conteúdo. Eu espero que, se você puder fortalecer, você deixa o seu like, curte, comenta, compartilha e vamos trocar ideia aí pra gente debater sobre esse assunto aí que foi mostrado no vídeo, tá certo? Da mídia, falando do nosso Verdão. Eu vou ficando por aqui. Eu sou o Gordo e agradeço demais a sua atenção. Fui.